pessoal, voltando aqui, tá? A gente vai começar a falar hoje de string e eu preciso ter uma aula teórica com vocês antes da gente ir para o código para um entendimento melhor sobre variáveis e onde que essas variáveis armazenam os valores, tá? A gente já tem um primeiro comportamento e um diferencial aqui do Java. Java nós temos números primitivos, tá? E só para vocês entenderem um pouquinho de maneira bem rápida aqui o que são esses números primitivos, é que quando eu fazia, por exemplo, uma variável do tipo inteira em Java, tipo inteiro, né, em Java, ó, 10, esse valor ele é armazenado dentro da memória chamada stack. Então ele pegava aqui, ó, e colocava o número 10 aqui. Se eu pegasse essa mesma variável e colocasse aqui o número 20, o que é que ia acontecer? Ele ia simplesmente substituir para 20 o valor que eu estava colocando naquela memória n, né, inteiro. Seria um espaçozinho lá que ele guardou aqui dentro, por exemplo, tá? Muito bem. Em Kotlin, isso vai morrer um pouquinho, tá? Em Kotlin não vai ser assim que vai funcionar. Toda variável em Kotlin, acabou essa questão de variável do tipo primitivo, e agora todas são classes. Então, quando eu pego uma variável em Kotlin dizendo que é inteira, né, ou que é inteiro, perdão, essa variável ela vai ser guardada em outra memória, uma memória chamada heap, tá? Então, se eu disser isso em Kotlin, por exemplo, colocar um 10, ele vai até uma outra memória, uma memória onde guarda os objetos, vai instanciar ela lá dentro, né? Vai alocar, na verdade, um espaço de memória, vai colocar o valor que eu estou querendo atribuir ao nome da minha variável aqui, 10, e vai gerar um nome para esse novo espaço de memória, tá? Então, vamos chamar esse novo espaço de memória aqui de A. É um número maior, tá? É o número de referência, é o nome de referência desse espaço de memória. Mas para nosso entendimento aqui, eu vou chamar esse cara de A. A. Então, o que ele vai guardar dentro do N, nesse caso aqui, não é mais o número 10. É simplesmente o nome do endereço, na verdade, lá da memória do outro lado. É isso que acontece. Então, se nesse caso aqui eu coloquei 10, ele guardou lá, criou um nome para mim, para fazer referência, quando eu pego o N e coloco 20, o que é que ele vai fazer? Ele vai também lá na heap, tá? E vai abrir um espaço de memória aqui, ó, e colocar o número 20. Existe, aí uma observação, um plus aqui pra gente, existe um cache que a JVM utiliza para que evite ficar criando novos objetos. Então, em números pequenos do inteiro, ele verifica também se está em cache aquele valor para evitar criar um outro espaço de memória. Mas não vem ao caso agora. Quero que vocês percebam esse comportamento, tá? Então, o número quando eu coloco dentro de uma variável na memória stack, ela simplesmente vai na outra memória, cria um espaço, põe o valor lá dentro, gera um nome para aquele novo espaço de memória criado, e o que é gravado dentro dessa gavetinha aqui na stack, da gavetinha que eu criei, né, da minha variável, é o endereço de onde está o valor. Então, quando eu peço para meu programa imprimir o que está na variável n, por exemplo, aqui, ele simplesmente aqui dentro vai ter o nome que ele criou aqui. Vamos colocar esse outro aqui, B, tá? Ele vai ver que tem um B e vai ver, qual é a referência? A referência do B na outra memória é o número 20, aí devolve para a gente 20. E assim por diante, tá? Muito bem. Existe uma pequena diferença agora quando a gente lida com string. Apesar de ter esse comportamento de guardar as informações na heap, a string já tem uma situação, um fluxo um pouco diferente. Por exemplo, eu vou criar uma string aqui, S1, e vou dar um nome aqui dela de Sol, tá? Sol. Percebam que parece muito comportamento. Como é também uma classe, ela vai lá para a memória heap. Só que agora, antes de escrever, de alocar um espaço de memória, ela faz uma localização. Se essa literal aqui, SOL, já existe do outro lado. Só se não existir, é que ela vai pegar aqui, ó, vai alocar um espaço de memória para colocar o valor, tá? Sol, tá? E vai dar um nome, né? Nome C, por exemplo. Muito bem. Voltando para cá. Agora eu criei uma outra variável, S2, com o nome Sol. Sol. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai observar. Opa, peraí, deixa eu procurar aqui. Aí ele encontra que tem já um literal Sol, de nome C. Então aqui dentro dele vai ser guardado também
a letrinha C. Percebam que é muito parecido com o de cima, né? Com os números inteiros que eu mostrei. Só que os números inteiros não tem um local que ele fique guardando todos os valores e quando vai instanciar uma nova variável, primeiro verificar se tem esse valor já guardado lá. Ele simplesmente vai sempre abrindo novos espaços de memória. Existe um cache, que é um conhecimento um pouco mais profundo, que ele verifica alguns números pequenos se já existe. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora, senão a carga cognitiva vai ficar lá em cima. Só saibam o seguinte, em números que não sejam strings, vai sempre ser criado, ou quase sempre será criado, um espaço novo. Na string, primeiro ele localiza. Ah, já tem sol, então ele não cria um espaço novo e faz um aproveitamento daquele espaço de memória que já existe lá na heap, memória heap, e devolve a referência. Nesse caso aqui eu disse que a referência era C, né? Mas esse número aqui a gente não conhece, tá? Isso aqui não é feito, a gente não faz isso manual. É tudo automático, a gente não sabe nem como é que funciona por debaixo dos panos, tá? A gente não percebe, aliás, a gente apenas sabe que a gente colocou sol e se eu mandar imprimir a S1 vai aparecer sol, se eu mandar imprimir a S2 vai aparecer sol também, tudo bem? Se eu criar uma nova variável aqui, S3, por exemplo, e colocar agora lua, né? Ele vai chegar na memória heap, vai localizar e vai ver que não existe nenhum literal lua, aí sim vai criar um novo espaço de memória, colocar o literal dentro dele e vai dar outro nome, colocar aqui letra D, só para a gente seguir essa sequência aqui, tá? Feito isso, beleza. Agora imagine o seguinte, eu peguei a mesma variável S3, até agora eu estava criando variáveis com nomes diferentes, S1, S2, S3, mas imagine aqui, se eu pegar o S3, simplesmente trocar de valor. Tinha sol, tinha lua, agora eu quero colocar outra coisa louca aqui, sei lá, carro. Troquei de valor completamente, né? Na verdade, até se botar no plural, já mudaria o valor, né? Mas imagine ser carro. Quando é carro, ele vai lá, observa e não encontra também. Então, o que é que ele vai fazer? Vai criar um novo espaço de memória com o literal carro dentro dele e vai dar um nome. Vamos colocar a letra E aqui. Só que veja bem, pessoal, tem uma diferençazinha aqui. Perceba que sol, né? O sol aqui, ó, é uma variável que tem um nome e ela tem duas referências, ó. Ela está sendo referenciada aqui na S1 e está sendo referenciada também aqui, ó, na S2. Então, tudo bem, continua a memória válida na heap. Lua tem uma referência aqui, ó, na S3. Concordam comigo? Só que eu peguei aqui, ó, mudei, né? Eu mudei aqui, ó, nesse carinha aqui, eu mudei o valor da S3. E cada variável só pode ter ali um tipo de valor, um valorzinho, né? Nesse caso aqui de string. Muito bem. Quando eu fiz isso, eu acabei de dizer que essa referência aqui, ó, que fazia referência a S3, não existe mais. Foi criada uma nova referência com outro valor para S3 aqui. Então, se S3 era referência D, ficava aqui dentro a letra D, e eu mudei o valor, com certeza, agora vai ser a referência E. O nome aqui vai ser E. Tá, onde eu quero chegar com isso? É que esse espaço agora aqui, pessoal, não vai mais existir. Então, existe na própria JVM um lixeirozinho lá, né? Que é chamado Garbage Collector, que ele vai verificando de tempo em tempo, isso aí no tempo dele, tá? Ele vai verificando quais são as alocações de memória que tem na memória heap, que não tem mais referência alguma na memória stack. Quando ele percebe que lua não tem mais nenhuma variável do lado esquerdo aqui da stack que faz referência a ela, ele mesmo gerencia a memória apagando esse carinha aqui, tá? Muito bem. Eu acho que teoricamente seria esse assunto para vocês entenderem como é que funciona em Kotlin quando eu instancio uma variável, quando eu dou valor a uma variável, onde é que ele guarda e como é que ele lida com isso, tá? A string é um caso bem específico, a string leva um nome aqui no lado da minha heap, ela tem um nome chamado pool de string, tá? Então pool de string é um espaço especial na memória heap, onde ela guarda todos os literais de string, para quando eu criar uma nova instância de uma variável string, ele primeiro verifique se existe ou não aquele literal. Se existir, ele faz a referência para aquele endereço onde o valor já existe, se não, ele cria um novo alocamento de memória
para guardar aquele novo valor, que é o que aconteceu aqui, ó. Tá certo? Então, por hoje é só. Vamos agora para um hands-on, vamos para o código testar um pouquinho a criação e alteração de valores em string. Beleza? Até daqui a pouco.